Bom dia, meus irmãos em Cristo, graça e paz. Meus irmãos, ontem nós comemoramos o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, 1º de maio. Ficamos muito agradecidos pelo Senhor ter nos dado essa bênção. Mas hoje nós queremos aqui trazer uma mensagem que tem algo a ver com o dia de ontem, o Dia do Trabalhador. E aqui eu quero iniciar lendo 3 versículos da Palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, para nós introduzirmos o assunto, a mensagem de hoje. Versículos 26, 27 e 28 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Meus irmãos, aqui nós vemos Deus dando o primeiro trabalho para o homem, Aqui, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aí ele diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, enfim. Aqui é o primeiro trabalho dado por Deus ao homem: cuidar desse planeta, cuidar da criação, toda a criação de Deus. E nós somos a mais bela criação do Senhor, Então, meus irmãos, aqui eu já quero trazer 2 pontos fundamentais na leitura desse texto. Primeiro ponto é que o trabalho é uma bênção do Senhor, porque foi dado por Deus, E o segundo ponto é a importância. Temos 2 importâncias em relação ao trabalho, que é essa atividade dada por Deus às nossas vidas, Os diversos profissionais das diversas áreas, nós, na verdade, estamos glorificando o nome do Senhor. Então isso é a primeira importância do trabalho em nossas vidas, é que o nosso trabalho faz com que nós glorifiquemos o nome de Deus. E finalmente, uma segunda importância é que torna o homem digno do nosso pão de cada dia. Então veja como é importante o trabalho na vida do ser humano. Glorifica o nome do Senhor e nos torna dignos do pão de cada dia. Daí a grande importância de tudo que fizermos no nosso trabalho, façamos com toda precaução, para não desagradar ao Senhor, mas sim para glorificar o nome do Senhor. É o nosso testemunho de cristãos. E aqui eu trago um segundo ponto. Esse segundo ponto está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16, 17, 18, 19 e 20, onde eu digo aqui: o trabalho do cristão para a obra de Deus. Então, qual é o trabalho do cristão para a obra de Deus? O ser humano tem suas profissões como trabalho, que glorifica o nome do Senhor. Mas em relação ao cristão, qual é o nosso trabalho para a obra de Deus? Então, diz aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos Jesus convocando os seus discípulos. Aqui Simão, que é Pedro, André, Tiago e João. E aqui eles tinham uma profissão naquela época. Eles eram pescadores, Profissão digna, como todas as demais profissões. Mas naquela época era muito importante essa atividade. E aqui o Senhor Jesus, ele faz um chamado, Ele chama para um trabalho especial. Ele diz assim: eu vos farei pescadores de homens. Essa é a primeira informação aqui. Então veja que o trabalho do cristão é ser pescador de homens, Nós precisamos ser pescadores de homens. Quando Deus nos chamou, quando Deus nos salvou,
nós recebemos essa responsabilidade, sermos pescadores de homens. E aqui vem uma segunda informação, no versículo 18. Diz assim: eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Em outras palavras, eles atenderam de imediato essa ordem do Senhor. Então, nós temos que atender de imediato a ordem do Senhor. Temos que ser pescadores de homens, né? E o que é, na verdade, ser pescador de homens? É justamente você fazer o que a palavra de Deus manda. Evangelizar, pregar a palavra de Deus. É você pescar aqueles que estão ainda nas trevas, estão na perdição, no podridão do pecado. E a nós lançarmos a rede para resgatá-los. E o lançar das redes é justamente a evangelização, a palavra de Deus que deve ser pregada. E aqui chama a atenção que é um dever, é o dever do cristão obedecer a esse chamado, sermos pescadores de homens. E aqui no terceiro ponto, que eu chamo de o alvo e a necessidade, ou seja, qual é o alvo e qual é a necessidade para sermos pescadores de homens. E eu volto lá para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, no versículo 6 diz assim: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então, o alvo a ser perseguido são as ovelhas perdidas, aquelas que estão como sem pastores, né? Essas ovelhas perdidas são essas que ainda não ouviram a palavra de Deus, que ainda estão atreladas ao pecado, que ainda estão nas trevas, né? Então, este é o alvo, as ovelhas perdidas. E a necessidade. Qual a necessidade de nos fazermos pescadores de homens? Capítulo 9 de Mateus, versículos 36 a 38, nós teremos essa resposta. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui nós temos 3 advertências. A primeira é a necessidade. Qual é a necessidade dessas pessoas, dessas ovelhas perdidas? É a necessidade espiritual. Aqui o Senhor Jesus, no versículo 36, ele diz: estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, né? Essas pessoas aflitas e exaustas é porque estão pesarosas pelo pecado em suas vidas, né? São aflitas, elas muitas vezes se sentem perdidas, né? E não tem como se socorrer. E essas pessoas, elas têm uma necessidade plena, necessidade espiritual, né? E a necessidade de levarmos a palavra de Deus para essas pessoas ouvirem, serem receptoras da boa nova do Evangelho. Aqui uma terceira advertência é que seria necessário mais trabalhadores, né? Ele diz aqui no versículo 37, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Infelizmente tem muitos perdidos, mas os trabalhadores são poucos. Os 3 trabalhadores somos os pescadores dos homens, né? São os evangelistas. Então, há necessidade de cada vez mais convocarmos a todos os cristãos a se fazerem pescadores de homens, levar o evangelho adiante. E aqui o Senhor Jesus faz outra advertência no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar, desculpe, vamos rogar ao Senhor, vamos orar, pedir que mais pessoas, mais pescadores de homens surjam, né? Porque existe uma seara muito grande e poucos trabalhadores, assim diz a palavra de Deus. Mas vamos agora para um quarto ponto, lá em Mateus 28, Mateus versículo 28, nós temos aqui o momento da grande comissão, né? O ide de Jesus é uma ordenança. Então diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos 2 verbos, 2 imperativos que significam ordem, né? Ide e fazei discípulos, né? Então aqui é o nosso dever maior, obedecer a esse ide e o fazei discípulos. Então o cristão tem essa responsabilidade, tem esse dever
Desde o momento que você foi convertido por Deus, você recebeu essa obrigação, essa grande responsabilidade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Né? E para finalizar a mensagem de hoje, eu trago aqui um quinto ponto. Deus responde ao desânimo. E essa resposta vai ser dada através do apóstolo Paulo, lá em Atos 18. Né? Nós vemos aqui um momento onde Paulo está desanimado, pesaroso. Né? Todo cristão normalmente tende a ter um desânimo, porque as circunstâncias adversas são grandes. Né? Então muitas vezes a gente fica parado, poxa, o que eu vou fazer? Eu tenho receio, muitas vezes eu não sei pregar a palavra de Deus. Né? Então Paulo estava sendo perseguido, então ele teve medo, ele temeu aqui naquele momento. Né? Então diz assim a palavra do Senhor em Atos 18, versículos 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. 3 informações importantes aqui. A primeira informação é que não há necessidade de temor. Não há necessidade de termos medo de pregar o Evangelho. Por quê? Porque aqui o Senhor respondeu a Paulo: não temas, não temas, não há necessidade de temor. Por quê? Aí ele vai responder no versículo 10, porque eu estou contigo, Deus está conosco. O Senhor Jesus, Ele está conosco, está presente em meio de nós por meio do Espírito Santo. Então Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Então a presença dEle nos faz esquecer o temor. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E o motivo que Jesus quer que nós sejamos, não temamos e saiamos com ousadia para pregar o Evangelho, Ele deixa aqui no versículo 10. Pois tenho muito povo nesta cidade, ou seja, temos muitos eleitos, eu tenho muitos eleitos que precisam, destinados à salvação e que precisam ouvir a palavra de Deus. Né? Então, nós temos nesse mundo ainda pessoas eleitas para a salvação, eleitas pelo Senhor, e precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos levar adiante a palavra de Deus. Então, qual é o nosso trabalho? Qual é o trabalho do cristão para a obra de Deus? Sermos pescadores de homens. Em outras palavras, sermos evangelizadores. Levarmos o Evangelho àqueles que ainda se encontram como ovelhas perdidas, que estão aflitas, temerosas, estão presas ao pecado ainda, apodrecendo no pecado, ainda vivem nas trevas e que estão desgarradas como ovelhas sem pastor. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, sermos mais ousados, sermos verdadeiros pescadores de homens. Evangelizar é a necessidade de todo cristão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e seus familiares. Em nome de Cristo Jesus. Amém.